Essa reprise é mais que um programa. É um ato de apoio a Kátia Goulart, mãe do pequeno Andrei, de 12 anos, que foi abusado e assassinado dentro de casa pelo seu próprio tio. O júri popular é dia 27 de outubro e essa mãe precisa que o Brasil inteiro ouça sua voz. Justiça por Andrei, aqui no Crimes e Efeitos. O canal Crimes e Efeitos não se responsabiliza pelas falas de convidados ou terceiros. As opiniões são baseadas em relatos recebidos. Garantimos espaço para o contraditório e o direito de resposta. Dito isso, agora é com você. Ouça, pense e tire suas próprias conclusões. E não esqueça de seguir aqui nosso canal, ativar o sininho, compartilhar e comentar. Olá, eu sou a Camila Camasmin, estudante de Direito, e este é o Crimes e Efeitos. Aqui, analisamos crimes reais, relacionamentos abusivos, narcisismo e questões legais, explorando seus impactos na sociedade. O podcast traz profissionais da área para um debate aprofundado, enquanto eu, como estudante e representante do público, faço perguntas, questiono casos e, quando possível, converso com familiares das vítimas. Porque informação é poder, e entender o crime é um passo para combatê-lo. Olá, eu sou a Camila Camasmi e hoje no Crimes e Efeitos vamos falar sobre o caso de Andrei Goulart, um menino de 12 anos que em 2016 foi encontrado morto em Porto Alegre. O que parecia suicídio, as investigações revelaram como abuso e homicídio. E pasmem, principal suspeito era seu tio. Com a gente, direto do estúdio, estaremos com o perito Ricardo Caires, trazendo a sua visão técnica e de forma virtual a mãe de Andrei, Kátia Goulart, para compartilhar a dor, a luta e a busca por justiça. Vou colocar aqui meu fone para a gente. Olá, Ricardo, tudo bom? Olha, Tudo bem. Pronto para mais um caso, a gente comentar? vamos lá, vamos ver o que a gente pode auxiliar nesse caso aí, né? Novamente aí, meus sentimentos a toda a família. E estamos à disposição aí para trazer alguma opinião técnica aí que possa auxiliar para esse júri aí, tá? Já alertou que vai ter o júri. Aí, ó. A gente ainda não tinha falado ainda. Olá, Kátia. Oi, boa tarde, Camila. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde. Boa tarde. Kátia, primeiramente, muito obrigada por estar aqui com a gente no Crimes e Efeitos, compartilhando essa dor que eu imagino que toda vez é te levar de volta à cena do acontecido. Então, eu quero agradecer por você estar dividindo com a gente aqui essa sua luta. Eu que agradeço a oportunidade de divulgar o caso Andrei Goulart. Quanto mais pessoas souberem do caso do Andrei, mais visibilidade, mais esperança do júri no dia 27 de outubro de 2025 ser favorável a nós. Nada vai trazer o Andrei de volta, mas ter a esperança que o assassino do meu filho seja punido faz com que essa minha dor de mãe lutada, mãe que luta pelo filho que não está mais aqui, fique pequena, porque a dor maior, quem sofreu, foi o Andrei que perdeu a vida, pelo meu irmão, um tenente da Brigada Militar, qual eu acolhi dentro da minha casa, nós não tínhamos problema nenhum como família. Ele me ligou e perguntou: Kátia, posso ficar uns dias na tua casa? Eu disse: pode, imagina, a gente é família, a gente é irmão. Kátia, eu vou pedir uma desculpa. Vamos fazer uma linha do tempo, só para a gente entender quem era a Kátia Goulart antes de tudo acontecer, como era o filho de Kátia Goulart, o Andrei, como que ele era, como que era a tua família, como que era a tua vida antes de tudo isso acontecer. Então, antes, o Andrei foi assassinado dia 30 de novembro de 2016, um dia após a tragédia da Chapecoense. Eu sou a mãe de 3 filhos, criei meus filhos sozinha. O Anderson tem 31, a Andressa, que hoje tem 25, e o Andrei, na época, estava com 12 anos. O meu irmão, né, nós viemos de família pobre, humilde, viemos do interior para Porto Alegre, e o meu irmão, já aposentado pela Brigada Militar, morava no Rio de Janeiro, com a família dele, entrou em contato comigo e disse que tinha recebido um convite do Ministério Público do Rio Grande do Sul para trabalhar. E perguntou se ele poderia ficar hospedado na minha casa por um período curto, porque logo havia um recesso, e aí ele ia arrumar uma residência fixa para ele. Eu não vi problema, Camila, porque nós éramos irmãos de uma família humilde, acostumado, né, a compartilhar ambientes, não tinha problema nisso. Eu não me sentia ameaçada por ele, ao contrário,
Ele era um homem, um tenente da Brigada Militar, padrinho dos meus 3 filhos, do Andrei, do Anderson e da Andressa. Me senti acolhida também, protegida. Ele era padrinho do Andrei e dos meus outros 2 filhos. Não vi problema, né? Um tenente da Brigada também, uma pessoa de responsabilidade, né? Porque até então ele só tinha elogios na parte profissional dele, na família, na sociedade. Então, eu não vi problema, não vi risco, não vi risco tanto nem para os meus filhos, nem para mim. Acolhi ele. O que eu fiz? Meu apartamento é pequeno. Eu hospedei ele e os 2 guris, né? O Andrei e o Anderson num quarto, e eu e a minha filha ficamos no outro quarto, para fazer a separação, já para sentir a vontade eles lá, e eu e a minha filha no outro quarto. Tudo bem. Ele já tinha ficado alguma vez na sua casa? Ele já tinha vindo, não, já tinha visitado? Não, só passeio, assim, muito breve. Ele nunca veio tirar férias na minha casa. Ele ficava ou no quartel ou na família da esposa dele. Tá. Ficar na minha casa, não. E nem nós na casa dele. Nós íamos, às vezes, a passeio, né? Que eles moravam no Rio de Janeiro, mas nós ficávamos hospedados na casa do meu outro irmão, que eu chamo o irmão do bem, que morava na época no Rio de Janeiro também. Então, as férias que o Andrei passava no Rio de Janeiro era na casa do meu irmão do bem, não desse meu irmão. Porque o Andrei tinha mais afinidade por esse outro meu irmão. E aí ele disse, Kátia, posso ficar aí? Eu não vi problema, Camila, eu acolhi ele, né? E ele ficou, acho que em torno de uns 15, 19 dias, e na madrugada do dia 30 de novembro de 2016, ele assassinou o Andrei por ocultar um crime de estupro. E desde Como que então foi ele... nesse dia? Oi? Como que foi? Qual é a sua última imagem que você lembra do seu filho desse dia, do dia 30? Desculpa, peraí que eu tô amada. Na noite anterior tinha acontecido a tragédia da Chapecoense. Nós estávamos muito emocionados, nós gostamos muito de futebol, a gente vive muito futebol. E no dia 29, o meu irmão saiu para o quartel para trabalhar, a minha filha foi para a escola, o Andrei foi para a escola, eles estudavam de manhã, o meu outro filho estava fazendo um curso, também foi para a escola, e meu irmão foi trabalhar, ficou só eu em casa. O Andrei voltou da escola em torno de umas 10 horas, que tinha período reduzido, alguma coisa, saiu mais cedo, e a minha filha foi para casa de uma outra coleguinha que elas tinham que fazer um trabalho escolar. Eu e o Andrei almoçamos juntos. Ele chegou da escola, eu estava tomando chimarrão. E aí ele me perguntou, mãe, tu não vai tomar chimarrão? Porque aqui no Sul a gente tem o hábito de tomar o chimarrão. E o Andrei adorava chimarrão. E aí ele disse, mãe, tu não está olhando teu jornalzinho? Eu falei, não, filho, hoje está muito triste, né? Aconteceu a tragédia da Chapecoense, ele já estava ciente, né? Já estava bem entristecido. E eu disse, filho, quando uma mãe perde um filho, todas nós mães sofremos juntas. E aí ele olhou com um olhar de triste e disse para mim, mãe, que triste para essas mães perder os filhos dessa maneira. E essa frase também é uma frase meio impactante, né? Porque em menos de 12 horas eu estava ali, vivendo a perda do meu filho de uma maneira trágica também. Aí nós almoçamos, nós fomos dormir, passamos só nós dois durante a tarde juntos, nós dormimos, eu dormi bem abraçadinha nele, e eu sinto aquele carinho, aquele abraço daquela nossa tarde que dormimos juntos. E aí nós levantamos, fomos tomar café, ajeitar as coisas, e eu ia para um aniversário, e eu perguntei se ele queria ir, que eu ia passar na casa onde a minha filha estava para levá-la no aniversário junto comigo. E aí ele falou, não, mãe, eu vou ficar em casa, eu vou ficar tomando chimarrão com o padrinho. E eu disse, tudo bem, é uma rotina, né, que no Sul tu acolher as pessoas com chimarrão, e eu não vi perigo nenhum. O Andrei estava dentro da sua casa, num condomínio fechado, sendo resguardado, digamos, por meu irmão, um tenente da brigada, que era padrinho do Andrei, e que parecia oferecer a segurança para o Andrei. E foi dessa confiança que ele se aproveitou. Nós fomos para o aniversário, nós retornamos desse aniversário em torno de umas 23h20, 23h25, eu entrei no apartamento, o apartamento é pequeno, como eu te falei, de 2 dormitórios. Eles já estavam deitados, né? O Andrei deitado na cama de cima de uma triliche, e uma triliche é mais alta que uma beliche. Então, é uma triliche, o meu irmão na cama de baixo, e a cama auxiliar, que é do Anderson, meu outro filho, ele estava de plantão, então estava desocupado. Eu entrei para dar boa noite para eles, e foi a última cena que eu vi do Andrei em vida, que eu perguntei, e aí, filho, tomou banho? Porque ele não queria mais que eu mandasse ele tomar banho, porque ele já estava adolescente, ele dizia, eu não preciso, só faz assim que eu sei que é banho. Então, era um código assim que a gente tinha. E ele, ó, tô cheiroso. Estava tapadinho
em cima da cama de cima do trilixo. E o meu irmão na cama do meio, no caso, e dizia, eu tô com sono, Kátia, eu tenho que acordar cedo, amanhã eu tenho uma missão. Eu vi que o meu irmão queria que eu saísse daquele quarto. E o Andrei, eu olhava para o Andrei parecia cansado, sim, porque ele tinha acordado cedo, ele tinha aula no outro dia, né? E eu pensei, amanhã eu converso com eles, né? Eu vou dormir, vou deixar eles dormir. Mas eu sentia por um momento ali que aquela minha companhia, minha presença ali, deixava o meu irmão desconfortável. Quando eu saí porque a porta, eu pensei, amanhã eu vou mexer com o Andrei não quis conversar comigo. Porque ele tinha um hábito, assim, quando eu saía, eu voltava dos lugares, ele esticava os bracinhos e dizia assim, ai, faz 6 horas que mamãe não me dá um abraço, eu tô com saudade. Ele perguntaria como é que era o aniversário. E depois, tudo fato, eu consegui ver que o Andrei estava muito acuado naquele momento. Só que naquele momento exato que eu vivi esse momento, não me pareceu, e eu sou julgada às vezes por isso. Mas, Camila, é muito fácil agora, quem não viveu a cena, narrar o filme completo. Só que naquele momento eu não tive essa percepção. A gente nunca vai imaginar que o nosso irmão e o padrinho do seu filho vai fazer alguma coisa. Uma pessoa que era para dar segurança, né? Eu saí do quarto, meu quarto era do lado, eu fui dormir, eu e minha filha. E eu acordei, às 2 da manhã, meu irmão entrando no quarto gritando. Aconteceu uma tragédia. Eu não tinha entendido muito bem, porque menos de 2 horas eu tinha saído do quarto, os dois estavam acordados. Eu achei que fosse, sei lá, uma mensagem que eu tivesse recebido. Quando eu entrei no quarto, assim, o Andrei estava com um rasgo na cabeça, já em óbito, né? Eu sou auxiliar de enfermagem, então consegui perceber ali a cor do Andrei, que estava em óbito. E aí eu não consegui entender o que era, o Andrei com rasgo na cabeça, meu irmão falando, né? Não deixando eu pensar. Sangue por todo o quarto, branco. A minha filha chegou, né? Também não entendia, na época ela tinha 16 anos, eu tentando proteger ela, porque eu pensava, o Andrei não tem mais o que fazer. Eu tenho que tentar proteger minha filha, mas do quê? O que aconteceu? Tentando entender, era um momento de muita coisa para pensar, e o meu raciocínio estava muito fechado, eu estava em estado de choque. Meu filho estava morto em cima da cama. E ele tapadinho, assim, com um cobertor até que assim. Ó. Aí eu fui destapar ele, subi na trilha, assim, fui destapar o Andrei, e o meu irmão falou assim, não mexe na cena do crime, cara. Só que crime, não, aquilo ali para mim não era um crime, era alguma coisa que tinha acontecido, mas para mim não soava como um crime. Só que o meu irmão sabia que era um crime, porque ele tinha cometido esse crime. E aí ele disse, minha pistola está aqui. Que aí o Andrei estava... Aí quando eu voltei, o Andrei está segurando o cano da pistola. Quer ver, ó, a arma é assim, né? Não sei se aparece bem a imagem, né? Tu segura aqui e o tiro sai por aqui, né? O Andrei segurava com as 2 mãos o cano aqui, ó. E como eu disse para o policial militar que me interrogou na noite, eu disse, o Andrei segurava o cano como se estivesse rezando. Então, quem se mata não tem como segurar o cano de uma pistola. O Andrei tinha 12 anos, ele tinha um porte pequenininho, ele era menor que eu. E, enfim, aí um perito fez toda a perícia para nós, como conversei contigo, e constatou que a bala não tinha como entrar por onde diz a perícia, né? Porque o Andrei está com um furinho bem pequenininho aqui na nuca e um rasgo enorme aqui. Era uma pistola .40. Tá, aí chegou, meu irmão ligou para os colegas dele, chegaram o pessoal do Ministério Público primeiro, e depois chegou o pessoal da Brigada Militar, o pessoal do IGP, Polícia Civil, e o meu irmão sempre dava o carteiraço, dizendo que ele era um tenente da Brigada Militar. E isso, com certeza, facilitou que a perícia fosse conduzida por ele. Ele conduziu tudo para que parecesse um suicídio. Porque no dia que estava, o corpo do André não tinha nem saído do apartamento, mas ele dizia para... né? Eu não entendi. Ele era polícia militar, né? Isso, é brigadiano, né? O nosso brigadiano, Brigada Militar. E como ele trabalhou sempre na parte da inteligência da Brigada Militar, ele não usava farda, ele trabalhava na parte da secreta, na parte da inteligência da Brigada Militar. Tanto é que poucas pessoas sabiam que ele era brigadiano, né? E ele até fazia questão de não divulgar que ele era brigadiano, porque tinha que fazer os serviços sigilosos pela brigada, né? Como eu venho de família brigadiana, eu tenho mais irmão brigadiano, meu pai é falecido, meus pais são falecidos, mas meu pai também foi da Brigada Militar, então a gente sabe como é que é, a gente não ficava divulgando que ele era um policial militar, né? Só que ele, naquele momento, ele se usou da carteira dele de policial militar. E aí ele conduziu as coisas tudo para que parecesse um suicídio. E ele mesmo declara que ter lavado as mãos, ele sabia que não podia ter lavado as mãos. Eu e a minha filha não fizemos exames de resíduo gráfico,
várias falhas, várias falhas grotescas que hoje em dia eu consigo perceber. Eu sendo uma auxiliar de enfermagem, sendo uma mãe lutada, e só que E o ele deveria profissional... saber, né? Não entendi. E ele deveria saber, né? Não, ele e os profissionais que foram atender a ocorrência. Porque mesmo Exatamente. sendo uma criança, né? Eu trabalho em uma pediatria, a gente se emociona quando tem uma criança nesse estado, né? Mas lá quem está é o profissional. Quem tinha o direito de não entender a situação sou eu, a mãe do Andrei, a Andressa, a irmã do Andrei, não os profissionais capacitados que estudam para isso. Eles estudam e recebem o salário deles para fazer o serviço. E o serviço foi totalmente assim, ó, muito a desejar, muito a desejar. As fotos, as conclusões, não tem conclusões, eles abrem um leque de opção para se eximir de qualquer responsabilidade. O IGP lauda assim, ó, não nessas palavras, mas da maneira que eu entendo, porque eu não tenho que saber usar as palavras técnicas, eu sou a mãe do Andrei, sou a mãe lutada. Quem tem que saber fazer o trabalho era o profissional, o perito, né, que é contratado para isso. Eles dizem assim, ó, que o tiro pode ter sido acidental, pode ter sido intencional, e não descartamos a possibilidade de participação de terceiro. Teve um bilhete do Andrei que foi encontrado mais lá adiante, que também eles não concluem que a letra seja do Andrei. O exame residográfico nas mãos do Andrei não é compatível para quem estivesse segurando a pistola. Eu estou falando a parte como eu entendo como mãe, não como uma profissional, né? Então, por isso, talvez as palavras que eu use não sejam as palavras técnicas. Passado um tempo, nós íamos investigando o caso, a delegada Elisa disse para nós, que era a delegada responsável pelo caso, ela disse assim, ontem venceu o prazo para mim pedir a exumação do corpo do Andrei. Como vocês não pediram exame de conjunção carnal, não vai ser possível fazer. Camila, eu nem sabia que existia esse exame. Eu não sabia. Quem tinha que saber era ela. Quem tinha que ofertar esse exame era a Polícia Civil, era o IGP, não era eu que tinha que pedir. Então, falhas grotescas com intenção de proteger meu irmão pelo corporativismo. Por troca de favores, não sei, mas que meu irmão foi muito beneficiado durante todo esse processo, ele foi. Mas eu tenho, Camila, um título de mãe. E isso foi uma coisa que eu sempre me agarrei. Eu penso, o Andrei merece isso. Eu não pude proteger o Andrei, mesmo que era uma coisa que não cabia mais a minha, não tinha como proteger o Andrei. Mas eu, como mãe, eu me sinto essa falha, que eu preciso provar para a sociedade que não foi o Andrei que cometeu suicídio. Foi meu irmão que assassinou o Andrei, protegido pelos órgãos. Porque, em determinados momentos, durante a minha luta, um delegado falou para mim, se eu fosse tu, parava de investigar, porque tu, e ele fez assim com a mão para mim, tu pode ser acusado de ter matado teu filho. E eu falei, não, doutor, eu tenho certeza, eu não matei meu filho, a minha filha estava do meu lado, no outro quarto estava o Andrei e o meu irmão. Quem morreu foi o Andrei. E eu vou provar que foi o meu irmão. Então, foi uma luta grande, assim, ó, nossa, pesada, dolorida, sofrida, porque eu tentei proteger os meus outros 2 filhos, né? O Anderson e a Andressa, porque o Andrei não estava mais aqui. Então, eu contei com a ajuda de muita gente, né? Na época eu namorava um rapaz, ele foi super parceiro, esteve comigo, né? Boa parte dessa luta. E eu lembro que quando ele me perguntou, Kátia, tu acha que o Andrei cometeu suicídio? Camila, parece que abriu um leque assim para mim. Eu acho que eu estava tão fechada que eu não tinha me dado conta. Ele me perguntou, Kátia, tu acha que o Andrei cometeu suicídio? E eu disse, não, foi meu irmão que matou o Andrei. E eu me via tão pequena que eu não tinha noção da força, da coragem, e porque eu estava me vendo toda sem meu filho. Mas só que eu pensei, pelo meu filho eu vou fazer. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quanto tempo que o seu irmão continuou dentro da sua casa pós o acontecido? Até vocês começarem, você, né, no caso, começar a desconfiar que ele poderia ser o suspeito e o assassino do seu filho. O crime aconteceu no dia 30 de novembro, né, de 2016, e eu não estou me lembrando bem precisamente, assim, acho que foi 15, 16 de dezembro, nós fomos para o Rio de Janeiro, mas para a casa do meu irmão do bem.
E não fui porque era Rio de Janeiro, nós fomos porque eu queria ser acolhida por esse meu irmão, a gente se dá muito bem, ele é padrinho dos meus outros filhos também, e eu queria alguém para me proteger, para me acolher, para acolher meus filhos, e eu me senti segura na casa dele. E o meu irmão ficou aqui em Porto Alegre, ficou esse período na minha casa. Só que quando eu voltei, aí dezembro, o Natal nós passamos juntos lá no Rio de Janeiro, na casa do meu irmão do bem. E nós estávamos muito no luto, não fazia nem um mês que o Andrei tinha falecido, e nós estávamos muito sem entender o que estava acontecendo. E eu tentava proteger meus filhos, para eles não sofrerem, meus filhos me tentando me proteger, a minha outra cunhada do bem e o meu irmão do bem também, a gente estava entre nós ali tentando se proteger. E esse meu irmão, o réu, ele foi para a casa onde nós estávamos e estava numa euforia. Ele, a esposa dele e as filhas dele estavam numa euforia como se o Andrei não tivesse apenas ido junto viajar. Eles estavam tratando como aquilo ali fosse uma festa normal de final de ano. E eu falei, não, nós estamos aqui pelo Andrei, principalmente, e nós não vamos fazer uma confraternização, nós vamos respeitar o Andrei. E aí teve um momento que eu pedi para fazer uma oração na noite de Natal, e ele e a minha cunhada acharam muito estranho eu pedir uma oração para o Andrei, porque nós estávamos tentando nos proteger, né? Eu sabia que os meus filhos me vendo sofrendo, eles iam sofrer. E eles vendo eu sofrer, eles também sofreriam. Então, a gente estava caminhando em ovos assim, entre a gente, e eles não, e eles uma euforia. Então, isso também foi uma coisa que depois eu parei e pensei, não, mas eles não estão no mesmo clima que nós aqui de luto. E eu voltei para Porto Alegre dia 1º de janeiro de 2000. Supostamente, né? Na versão, então, dele, eu entendi, às vezes eu entendi errado. Ele conta várias versões. Ele, no próprio dia, lá depois, no decorrer da luta ali, pessoas me procuraram e falaram que para cada uma ele falava uma coisa. Para uns ele falou que o Andrei estava subindo na triliche, para outras ele falou que eu estava chegando em casa, porque ele largava as informações erradas para as pessoas não se confrontarem. E o próprio depoimento dele... A mentira, ela não anda reta, né? Então, a mentira, ela tem várias versões, né? Exato. E no próprio depoimento dele, ele presta 2 depoimentos. Num depoimento, ele fala que chegou no condomínio e foi para a academia. No condomínio tem academia. Em outro momento, em outro depoimento, ele fala que chegou e foi no mercado. Num dia tão importante, tu não confunde o mercado com uma academia. Não, mas em outros momentos... você não confunde mercado com academia em nenhuma tem como. Mercado, não. Academia. Não, e por ter uma data específica, tudo que aconteceu... Então, por isso que eu digo, desde o depoimento dele, ele sempre tentava confundir as pessoas. Porque ele tem a experiência, né, pela profissão dele. Ele sempre foi uma pessoa que recebeu muitos parabéns, muitos elogios na profissão dele. Tá, e quando eu voltei... Um policial, essa arma deveria estar bem guardada, né? Essa arma deveria estar bem... Deveria ter guardado. Não teria como o Andrei descer de uma triliche de madeira, treme. Não teria como o Andrei descer dessa triliche, pegar essa mochila, ele não acordar pelo barulho do Andrei. E assim, essa parte técnica, como eu conversei contigo um pouco antes, fica mais a critério do Dr. Marcos Vinícius Barros, né, que é o advogado de assistência, né, assistência de acusação. Ele talvez consiga te explicar melhor os laudos e tudo mais. Porque o Andrei não alcançaria na mochila onde estava a pistola, o tiro, né, onde entrou, por onde saiu, não fecha, não é fechado. Mas aqui, só de você falar que você entrou no quarto e você viu o seu filho segurando com as 2 mãozinhas o cano, não tem como, cano, né? Como né? você... Por exemplo, tu atira aqui, né? E o Andrei segurava aqui, ó. E eu falo, o policial que estava lá naquela noite, eu acredito que ele lembre de eu falar isso, que eu disse para ele. Talvez ele achou que eu tivesse emocionada e disse, mas não, eu falei porque eu vi a cena. Porque o Andrei segurava as mãozinhas assim, ó, o cano, como se estivesse rezando. Então, eu acredito que o policial lembre dessa minha fala. E quando que vem a questão do abuso? Tá, aí, lá, dando continuação. Um dos promotores que estava no caso do Andrei, ele também chegou a falar que eu poderia ser acusada de ter cometido o assassinato, de eu ter matado o meu filho. E, na época, o rapaz que eu estava namorando ouviu, né, e ele disse, ele estava conversando com esse promotor, ele disse, não, tá errado, ela não foi isso, ela é a mãe. Nisso está passando a doutora Lucilena Calegari, e viu eles falando em voz alta, e entrou para meio que separar os dois que estão, não discutindo, mas ele estava alterado, né, e aí, casualmente, esse promotor entrou em férias, e o caso do Andrei foi parar nas mãos da doutora Lucilena Calegari.
que é um anjo, que eu tenho um carinho, uma gratidão. Eu devo muito tudo isso que nós estamos aqui a ela. Ela foi a primeira pessoa da lei, da autoridade, como eu digo, que olhou o caso do Andrei com os olhos de justiça, não com desleixo ou com, então, arquiva isso aí, deixa isso aí para lá. Porque ela me chamou, pediu para o Luciano me levar, que ela queria conversar comigo, e aí ela disse, Kátia, eu tenho um filho de 10 anos, e eu não me imagino sem esse meu filho. E eu li o processo do Andrei, processo, inquérito, não sei como é que fala, e eu não acredito que o teu filho tenha cometido suicídio, e nós vamos provar que foi um assassinato. Camila, aquela ali foi uma das melhores frases que eu vi de esperança, de motivação. Porque até então, todos os lugares que eu ia, eu só recebia represália, pessoas tentando me acuar, fazendo eu desistir. Então, quando eu vi a doutora Lucilena Calegari, com o potencial dela falando aquilo, eu disse, alguém da lei, alguém da justiça está acreditando. E aí aquilo ali me deu muita força, e nós seguimos adiante, e aí as pessoas também, já tinha passado um período, as pessoas vinham me procurar, Kátia, soube isso do teu irmão, soube aquilo, e aí eu dizia, tu tá disposto a ir lá na promotora, lá na delegacia, falar? Não, se ele fez isso com teu irmão... Seu irmão tinha alguma denúncia parecida, alguma coisa que ele já tinha? Não, até então não, mas aí seguiu o processo, seguiu... Aí, passando um tempo, eu pedi, se alguém tivesse, porque daí a imprensa também já estava tomando conhecimento, aí numa das matérias que eu fiz, eu pedi se alguém tinha sido, porque naquela altura eu via que não podia ter sido só o Andrei, poderia ter outras vítimas. E aí eu pedi, se alguém foi vítima do meu filho, do meu irmão, que fale, me procure, me ajuda, porque o Marcos dizia, Kátia, nós temos que materializar essas provas, não adianta eu chegar lá e dizer que fulano disse, Beltrano disse, porque daí Viro me disse, não tem valor, né? Ele falou, tem que materializar as provas. E eu saía de lá assim, desesperada, eu falava, como é que eu vou materializar essa prova? Tá, aí foi, 2 pessoas nos procuraram, né? Hoje em dia são adultos, mas eles foram abusados pelo meu irmão, quando tinham mais ou menos com a idade do Andrei. Hoje é um homem adulto, tem a família dele, ela é uma mulher adulta que também tem a família dela, e eles entraram no processo, prestaram, tá tudo nos autos que fala, né? Foi muito importante. Eles não conseguiram se defender diante do meu irmão, nem quando eram crianças, e nem agora como adulto, porque prescreveu. Mas eles foram fundamentais para a promotora, o juiz, ver que o Andrei, o motivo que levou ao assassinato do Andrei era para ocultar o crime de estupro. Então, eu contei com muitas... Quando você começou a desconfiar que poderia ser o seu irmão, você chegou a ter contato com ele ou você já perdeu o contato após o Natal? Não, eu perdi o contato porque eu tinha medo que ele tentasse contra mim, aos meus filhos e as pessoas que estavam ali junto comigo. Eu não falava com ele, eu parei pelo WhatsApp, porque ele mandava, na época ainda nós nos mantemos por um período num grupo de WhatsApp de família, e ele mandava bom dia, tomando chimarrão em Copacabana, tomando chimarrão aqui, tomando cerveja. Eu falei, eu não quero ver as mãos que matou meu filho. E aí eu saí do grupo. E aí, para ele, estava tudo bem. Ele disse que a única coisa que ele ficar triste porque ele não podia conversar comigo. Né? Ele fica, eu estou triste, que eu não posso falar com a Kátia. Porque, na verdade, eu acho que o fato de eu me posicionar desde o início mostrou para ele a minha determinação. Eu queria provar que tinha sido ele. Foi muito difícil, a gente recebeu muitos não. Eu e o Luciano, nós fazíamos chimarrão e ia lá para o IGP, para buscar o resultado das perícias. Aí eles falavam, não, hoje está fechado, só abre amanhã de manhã. O Luciano, Kátia, amanhã de manhã a gente volta. Nós preparávamos nosso chimarrão e ia. E como eu digo, né, eu perdi meu filho, mas o Luciano abria mão do serviço dele, da família dele, para estar comigo. Então, desde o início, eu sempre contei com muitas pessoas. Eu não cito nomes, assim, para não cometer injustiça, como eu falei ontem na live, porque muita gente me ajudou. Então, aí as coisas foram, não estou lembrando o nome da palavra, foi criando corpo, o processo, né? Começou a ter fundamento, algumas falas. E me fala uma coisa, e aí, em 2020... Os meus irmãos não falam com ele, eles acreditam não em mim, eles acreditam na verdade, né? Então, em 2020, meu irmão se tornou réu pelo assassinato, nós seguimos a nossa luta. Em 2021, ele se tornou réu pelo estupro, e agora, dia 27 de outubro de 2025,
teremos o júri popular. Então, é uma luta grande, não é uma luta que eu estou sozinha. O protagonista, infelizmente, é o Andrei. Eu sou uma mãe que luta por justiça, pelo meu filho que perdeu a vida. Então, eu não me sinto heroína, eu não me sinto corajosa, e, ao mesmo tempo, nós, mães que lutamos por os que foram tirados de nós de maneira covarde, a gente se sente muito valente. Eu não tenho medo das coisas. Quando tu enfrenta um luto de um filho, já é difícil. Quando tu enfrenta um luto dentro de uma luta, é muito mais difícil. Tu te fortalece, tu engrandece, porque muitas vezes, Camila, minha vontade é de ficar embaixo de umas cobertas chorando. De saudade do Andrei. Mas eu não posso ter o direito de ficar chorando e as coisas não acontecerem. Então, para mim, todos os dias são muito difíceis. Tudo o que eu faço na minha vida, tudo é pelo Andrei. Eu tenho mais meus outros 2 filhos, e o Anderson, que é o meu filho mais velho, um dia, numa conversa com eles disseram: mãe, o Andrei não está mais aqui, tu representa o Andrei. Então, eu tenho essa enorme responsabilidade de representar o Andrei aqui. Então, a minha dor, o meu choro, em muitos momentos eu guardo eles para honrar o Andrei. Uma criança alegre, uma criança feliz, de bem com a vida, gostava de cozinhar, gostava de rir, né? Nós havíamos nos mudado para esse condomínio fazia pouco tempo. 5 dias de nós namorava lá e já tinha recebido o convite para ir no aniversário no condomínio. Estava organizando festa no final de ano. Então, o André era alegria e... Eu não sei a sua religião, não sei no que você crê, mas você conversa com seu filho? Eu imagino que você deva conversar, que você deva ter aí, que você sempre deva, toda vez que você vai dormir, eu imagino que você tenha uma conversa aí com seu filho. Não sei se é assim que acontece, eu não quero nunca me colocar nessa posição de perder um filho. Eu tenho 3 filhos também. Não quero nunca imaginar como que é essa dor, eu vou ser bem sincera. Mas eu imagino que você deva conversar com o seu filho todas as noites, se não todo o tempo. Toda noite, todas as noites. O André está sempre muito comigo, o André está sempre muito presente, né? E todas as noites, Camila, eu peço a Deus para poder sonhar com ele, porque o sonho, para nós mães, é uma maneira de amenizar a nossa saudade. Então, a minha crença, eu sou católica, eu acredito em Deus, né? Eu tenho um Santo Antônio aqui, tatuado no braço, que o Andrei, ele falava: mãe, o Antônio, ele era devoto de Santo Antônio. O Andrei era uma criança muito religiosa, acreditava muito em Deus, e eu nunca briguei com Deus, ao contrário, eu sempre agradeço a Deus eu ter sido escolhida para ser a mãe do Andrei. De eu ter o privilégio de conviver 12 anos com ele aqui, e esses outros 8 anos e meio lutando por ele. O Andrei é meu primeiro pensamento e o último do dia. Sempre eu peço proteção para mim, proteção para o Andrei, luz onde ele está, e que Deus continue dando força para eu seguir essa luta. Kátia, no dia 27 de outubro, você sabe o que você vai falar para ele no seu coração? Para o Andrei? É. O Andrei, primeiro eu quero pedir perdão a ele e dizer que se eu não fiz o melhor, foi o meu melhor que eu pude fazer para ele nesses anos todos, para provar que ele não cometeu suicídio, ele foi assassinado. E eu sei que eu não vou conseguir ter um contato físico com ele, mas como se ele estivesse comigo, naquele momento, como ele vem comigo em todos os lugares que eu vou. Se eu vou trabalhar, se eu vou viajar, se eu vou passear, se eu vou no jogo do Grêmio. O Andrei nunca deixou de ser presente na minha vida. E às vezes é difícil para algumas pessoas ter esse entendimento, né? E eu tenho a sorte com as pessoas que eu convivo. Eu falo muito no Andrei, muito. Eu digo, é a única opção que eu tenho para matar a saudade do meu filho é falar dele. Então, eu tenho muitas amigas que usam as falas que eu usava. E isso, para mim, é muito bom. Ele tinha asma, né? E aí ele falava assim: mãe, eu tô asmando, quando ele que ele precisava usar a bombinha. Ou então, falas deles, assim, dele, que a gente mantém, porque é uma maneira de eu trazer o Andrei para o meu mundo. Eu não consigo ir lá onde ele está, mas ele nunca deixou de me acompanhar nos meus lugares. Eu tenho consciência plena que não é o espírito dele, é o meu coração com dele que está ligado. E eu digo, eu carreguei 9 meses o Andrei na minha barriga, e agora o resto da minha vida ele está no meu coração.
porque ele tem um lugar muito especial aqui, e eu sou a mãe dele, eu tenho que honrar o nome dele, tudo que ele passou, a mensagem que ele deixou aqui, né? Porque todos os dias eu acordo e eu sei que o Andrei vai me dar uma lição naquele dia. Seja por amor, seja para me fortalecer. Eu sou uma pessoa muito acelerada, né? Então, às vezes, até para me dar uma freada, ou às vezes é só para eu deitar e ter um sonho com ele, confortar meu coração. Kátia, você tem mais alguma coisa que você deseja falar pra gente? Que eu vou começar a fazer algumas perguntas aqui pro perito, e aí eu vou pedir só para que você nos escute, tá? Só por respeito a tudo que está acontecendo e deixar bem claro que a conversa que nós aqui do Crimes e Efeitos vamos ter com o perito Ricardo Caires, o Ricardo Caires não tem a ver com o processo do Andrei, ele é o perito aqui do canal, ele é patrocinador aqui do canal, e aí eu vou pedir para ele só dar a visão dele técnica, tá? Só para deixar bem claro para quem está assistindo a gente que ele não tem a ver. Mas antes de eu começar a fazer as perguntas para ele, peraí, que eu fiquei emocionada aqui, tô aqui. Só antes de começar a fazer as perguntas para eles, eu queria saber se você tem alguma coisa a mais que você gostaria de falar para o dia 27 de outubro aí, né? E eu quero continuar pedindo ajuda de todas as pessoas que me conhecem, que conheciam o Andrei, que não conhecem o Andrei, que amam o Andrei sem ter conhecido. Curte, compartilha, comenta o caso Andrei Goulart, para que se torne cada vez mais público, para que outros Andreis não passem o que o meu filho passou, que outras mães não passem o luto que eu vivo. Então, pelo Andrei, pelas nossas crianças, eu peço, me ajuda a divulgar, a compartilhar o caso Andrei Goulart. Eu não tenho vínculo político com ninguém, eu gosto de deixar claro, não tem político nenhum, a minha luta é pelo Andrei. Então, por favor, me ajudem, continue divulgando o caso Andrei Goulart. E eu e o Andrei aqui agradecemos do fundo do nosso coração toda a ajuda que a gente vem recebendo nesses anos. E dia 27 de outubro de 2025, às 9 horas, no Fórum de Porto Alegre, começará o júri popular, com a promotora doutora Lucilena Calegari e o doutor Marcos Vinícius Barros. Então, muito, muito obrigado, Camila, aos teus seguidores, ao canal. E continua, hashtag não desistiremos, Andrei Goulart. Amém, é isso aí. Se você quiser continuar, pode continuar, por favor, aqui com a gente. Lucas, aumenta, por favor, a tela. E agora eu vou começar a fazer aqui as perguntas. Eu vou até tirar o microfone. Eu vou pedir, Lucas, se ela chamar a gente, quiser falar alguma coisa, só para ficar bem, eu e o perito aqui, tá bom, Kátia? Se você quiser falar alguma coisa, comentar, o Lucas vai ouvir, eu só vou tirar só para conversar aqui com o Ricardo, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Então, Ricardo, você ouviu tudo? Pode tirar. Pode, não, então se eu vou fazer. Então tá bom. Falar, e ela... Aqui, pronto. Ricardo, você ouviu tudo aí, todo esse relato? Ouvi, já fui desenhando todo o local do crime, tá? Primeiramente, eu sou atirador, né, autorizado pelo Exército Brasileiro, atuo como balístico há anos, mais de uma década, falando local, trajetória. Posso dar uma sugestão nesse caso que possa ajudar teu filho, que isso é a questão para ajudá-lo? Posso trazer uma técnica para a senhora, para que o advogado possa usar e eu posso doar esse parecer técnico? Vamos lá. A senhora me falou do ponto de impacto. Qual que é? O projétil entrou, para as pessoas verem, entrou por aqui e saiu pela testa, correto? Que eu entendi. Só para passar meu raciocínio. Que até sua advogada vai estar assistindo e isso possa auxiliar até no júri. Correto? O tiro entrou na cabeça dele por esse lado aqui de trás e saiu aqui na testa, correto? Isso. Ótimo. Então nós temos o que é a trajetória. A trajetória é quando o projétil ele sai do cano da arma, tá? Aí eu peço, foi verificado pela polícia a época aonde estava o trajeto desse projétil? Porque nós tivemos uma trajetória que passou pela cabeça dele. Foi achado na cabeça dele o projétil ou foi achado uma marca na parede? Foi a marca na parede. Só que para a perícia, a bala entrou pela frente. Tá, entrou pela frente. Ok. Então entrou por aqui, então o tiro foi daqui para trás. Entrou pela frente, só mas que o rasgo da cabeça do Andrei era aqui assim, ó. E o exatamente. furinho
É porque... exatamente. É ao então, contrário. Na verdade, a promotora contesta essa perícia. É isso mesmo. Então, vou trazer vários elementos que eu possa acompanhar até esse júri, se vocês precisarem. Olha só, um 38, uma arma automática, ela tem uma pressão da pólvora, certo? Para eu engatilhar, eu que sou atirador, eu tenho que fazer empunhadura. Ela me dá um tranco. Uma criança, ela não tem condições, porque com qualquer disparo, se eu dou com uma mão só, eu que sou atirador, ela vai fazer isso, certo? Ela vai dar um tranco. Pessoas que não têm habilidade, a primeira coisa, a arma voar, sair da mão. Então está errado isso daí. Porque a arma deveria estar descansada em algum lugar. Porque quando eu dou um tiro, eu tenho um lado direito que sai o projétil, né? O estojo. Então eu tenho que saber o lado do estojo, né? Que é onde tem o estojo, tem o projétil. Então quando eu dei o expeli, saiu o projétil, acertou a criança. Aí tem o estojo, então, são dois fatos geradores. Então tem a outra questão, aonde a arma foi parar? Nunca, eu falo para vocês aqui, nunca uma criança ia atacar com uma arma segura na mão se ela tivesse dado tiro, porque ela não teria posição. Outro ponto que eu notei, poderia ter feito o exame do tamanho da mãozinha dele com o dedo no gatilho. Então, assim, inúmeros pontos que nós conseguimos trazer a pessoa para o local do crime. Aí, complementando rapidinho, foi feito algum exame no teu filho? Foi encontrar algum sêmen no teu filho? Fizeram, acho. Não, porque a promotora não, desculpa, a delegada não pediu o exame de conjunção carnal. Pediu e falou depois que era a família que... Poderia. Mas assim... E ali, só completando, Ricardo, no termo da pistola, era uma pistola .40, né? Ela, nos depoimentos, ela andou em 3 lugares. Eu, a minha filha e o meu irmão declaramos que o Andrei está segurando o cano da pistola. Os policiais do IGP, do Ministério Público, que olharam a pistola estava em cima da cama. E o IGP declara que, ao manusearmos o cadáver, encontramos a pistola sob o corpo do Andrei. Então, ali, a pistola está em 3 lugares. Por isso que eu digo, é tudo muito inconclusivo. Então, muito confuso. O que eu entendo, teve a perícia oficial ou foi uma perícia contratada que a senhora fez? Não, teve a perícia policial. A policial. Eles fizeram os ensaios que eu expliquei? Se fizeram um ensaio, vão saber que, de fato, foi alguém que tirou a vida dele. A perícia foi muito falha. A perícia foi muito falha, Ricardo, não, porque eles conduziram para que fosse o suicídio. Porque como meu irmão já chegou dizendo que foi suicídio, por exemplo, eu tive acesso às fotos, né, do dia, mas não tem uma foto das mãos do Andrei. Porque nós temos o artigo 479, 495, salvo engano, ou 475, ou do CPP, que fala lá que você pode acartar no processo 5 dias antes uma prova, tá? Então, ou seja, nós temos um lapso temporal, um período que você possa isso. Eu deixo aqui à disposição de fazer uma leitura do laudo e a gente pode até prorrogar, mudar esse júri e pedir uma reprodução antecipada. Porque nós temos elementos, que a senhora passou, que nós podemos contraditar e trazer a verdade real. Porque é só fazer o ensaio. A perícia nada mais é ensaio, reprodução dos fatos. Então aqui nós temos vários elementos. Pode falar. Eu acho que essa parte teve um outro perito particular que fez para nós. Essa parte eu não sei te dizer, assim, em termos de lei, de legais, como é que... Mas essa outra perícia já entrou no processo. Tá, eu só estou falando também pelo que a senhora passou, o que daria para ter sido feito, né? Se não foi feito nada disso, dá para se fazer um complemento que ainda tem tempo para fazer qualquer relatório. Então eu vejo aqui que tem que fazer isso. Estou falando, né? Como fosse fazer uma perícia. Eu não sei qual que foi os ensaios que se fizeram, que está acartado, né, dentro do laudo oficial. Mas o ponto certo seria isso. Se eu tenho a trajetória, que é onde o projeto percorreu, e eu tenho um ponto de impacto, eu consigo saber, ela saiu daqui... Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, Ricardo. Aí, como a mãe do André, a dona Kátia Goulart, falou, a arma esteve em 3 locais. Mas aí, pela sua experiência, vamos aqui percorrer o quarto. O menino pegou a arma, subiu ali com a arma, subiu ali a triliche, que, né, como ela mesma falou, era bambo e tudo. Essa arma, se ela tem esse impacto que você falou,
ela não ia ficar lá. Ela não ia ficar em cima da Exatamente. beliche. Existem vestígios e indícios. Vestígios, né? Para você chegar no indício, que o indício indicia. Então, deveria ter feito isso. Deve, não sei se foi feito, eu faria esses ensaios, igual eu expliquei anteriormente. Posição, pegar uma arma e fazer o disparo. Qual que é a carga dos projéteis, né? Da munição da época? Fazer um exame da quantidade, qual que seria a pressão que ela ia percorrer. Qual que é o ponto de impacto? Eu tenho aqui um crânio, ele vai passar. Aí nós pegávamos um boneco no laboratório e faríamos o disparo. Ela ia fazer tudo um jogo de cálculo, um ensaio. Então, todos esses detalhes daria para trazer de fato o que aconteceu. E nesse ensaio, a dona Kátia estaria para falar como ela viu o filho dela? Exatamente, a forma que foi encontrado, porque os ensaios, ele vai trazer a posição mais correta, o que teria acontecido, né? Porque você consegue ver até a posição, se o seu atirador estava assim, vou só subir, assim, assim ou assim. Então, balístico, que estiver nos assistindo, é isso que acontece. Então, não tem para onde sair. Porque quando nós temos a trajetória, que é quando o projeto ele sai do cano da arma e está pelo espaço, ele tem um caminho. E o caminho nós conseguimos rastrear quanto é o impacto. Então, nós temos isso no local do crime. E você consegue fazer isso independente de quanto tempo? Tendo um processo, eu consigo fazer um estudo. Eu fiz esse estudo de cabeça rapidinho, né? Pela nossa experiência aqui que ela passou. Tendo um processo, tendo tudo, consigo. Uma versão a gente já consegue saber que ela não procede tanto, que se a arma estava lá em cima e tem esse impacto que você falou, uma criança segurando, aí, essa versão a gente já poderia praticamente dizer que não seria... Exatamente, poderia acompanhar. Aí só, o policial militar, ele tem que saber, ele tem que deixar a arma, né, custodiada. Sempre, ela tem que estar travada e longe de alcance de qualquer criança, pessoa exposta está perto. Onde ele deixou essa arma? Ele deixou travada? Qual que são os procedimentos? Daria um monte de outras questões disciplinares para ele na polícia militar. Então isso também tem que ser analisado. Como foi feito, né, a custódia dessa arma dentro da casa dele, na casa dela. Então é um jogo. Então a perícia não passa. Passa quando tem preguiça. Então, pelos casos que eu atuo, são muitos, então deixa essa dica aqui, né, para vocês pegar até essa matéria depois de estudar, porque há possibilidade de fazer alguma coisa, dona Camila, tranquilamente, tá? Ricardo, não... Peraí, Pode, estou ouvindo. Pode falar? Na verdade, Ricardo, não foi preguiça, foi conveniência, né? Era muito mais fácil eles atestarem que tinha sido um suicídio do que eles abrirem um leque para que fosse um assassinato pelo corporativismo, né? De uma forma mais carinhosa, né? Porque nós não podemos apontar. Eu como sou a mãe do Andrei, claro, então, na verdade, foi muitas falhas grotescas, né? Você só em outro contato consegue perceber quantas falhas existiam. Agora, imagina um profissional. Falhas ainda pode ser suprida, que nós temos um prazo, que esse é um lapso de 5 dias, né, você pode produzir qualquer prova ainda. Ainda pode se pedir uma nova reprodução com provas novas, tá? Então, seu advogado deve estar assistindo. Estamos à disposição para poder ajudar a chegar à verdade real dos fatos, tá? Então, são vários fatos geradores que causaram a questão da morte do seu filho. Então, assim, primeiro ponto, onde sua arma estava custodiada? Ela estava travada? Não estava. Então, nós começamos a fazer o caminho onde ela estava primeiro. Quem poderia ter o acesso primeiro? Com certeza não era a senhora. Então, já tiraria a senhora da cena do crime daí. Ele deixou em cima da geladeira. Calma aí. Qual que é a versão que ele fala no depoimento? Então, mochila. Então a senhora não teria condição de ir na mochila dele. E todos sabem que quando você está dentro da sua casa, você tem que deixar ela desmuniciada, ainda travada e longe de alcance de crianças, pessoas que possam ter acesso à arma. Ele é responsável de qualquer jeito, querendo ele não. Eu não posso falar isso, estou falando tecnicamente como estou falando seria. Como uma pessoa leiga. Eu adoro falar que eu sou leiga, porque eu sou mesmo, não sou, estou finalizando aqui a minha graduação, leiga, e pelo que eu estou ouvindo... Você tem experiência na parte de papiloscopia, né? Você estudou com a gente. Não vem me comprometer. Com o Caldeira da Polícia Federal lá, que é
professor. Mas vamos lá. O objetivo mesmo que eu quis narrar, eu estava até cobrando a Camila, ela falou, calma, Ricardo, depois você fala, tá? Porque para não perder o raciocínio. Então, o cenário de pronto que eu fiz aqui, o que a senhora narrou, tem inúmeros pontos que ainda podem ser supridos para entregar para os jurados em plenário. Peço que seja analisado, eu estou te falando de alma, eu sou pai de 2 meninas, né? Então, assim, eu estou colocando um lugar que aqui a gente não tem interesse algum de financeiro no caso da senhora, tá? É mesmo para fazer isso. E tem a doutora Peta, que ela sempre me acompanha aqui no meus trabalhos no laboratório, né? Advogada criminalista, que vai nos auxiliar também, pode até subscrever um parecer, nós podemos participar do júri se for necessário, tá? Porque é provas novas, se corre novo prazo, para que não passa disso, porque é a única exclusiva coisa que eu trago aqui, a verdade real dos fatos, tá? Não é para imputar uma culpa a favor da senhora, não. Trazer a verdade real dos fatos, mas para isso tem que fazer um exame cirúrgico, desde o depoimento e tudo como está aqui acartado das provas trazidas aos autos, tá bom? Por mim é isso aí. Você ficou nervoso? Não, é o meu jeito mesmo. Eu juro, eu sou meio brabinho. E aí, só pelo pouco que você ouviu, tem falhas e falhas e falhas e falhas e falhas. Pela experiência, né? Porque assim, a gente vai fazendo o traçado, né? Disparo, eu tenho trajeto, tenho a trajetória. Beleza, já sei de onde saiu o disparo. Então vamos lá, quem manuseia a arma? Qual que é o tamanho da mão? Mas não é possível possível, né? Eu estou falando porque foi narrado. Então, assim, é interessante verificar, porque o artigo 159 do Código de Processo Penal fala lá que após o término da perícia oficial, os assistentes técnicos da defesa ou da acusação podem ter acesso e analisar e descer seu parecer técnico crítico e pedindo até exame complementar, né, doutora Peta? Só a senhora puder vir aqui, doutora Peta. Eu agradeço a sua presença aqui. Kátia, deixa eu te falar, vocês não fizeram isso, né? Essa como que fala, Ricardo? Reprodução. Ela não fez uma reprodução, mas talvez faltou quesitos, exames complementares. Foi feita essa reprodução? Foi feita sim, mas eu não sei bem as partes técnicas, assim. E ali, Camila, aproveitando, já que tu disse que tu é uma papiloscopista, né? Tu estuda tu trabalha como papiloscopista. Tanto na pistola, né? Na pistola, não tinha impressões digitais, nem do meu irmão e nem do Andrei. Então, isso que eu ia falar agora, o complemento, tá? Porque quando eu pego no cão, né, no gatilho da arma, fica ali os fragmentos da digital, né? Eu sou... Nem nenhuma, nem do Andrei, nem do meu irmão. Exatamente. Então, ou seja, o que acontece? Foi o que é? Suprimido uma prova, alterada a prova, né? Porque qualquer contato, né? Qualquer marca deixa um contato, né? Assim, se a arma era dele, não tem dele. Exatamente. Se a arma era dele, tinha que ter a digital dele. Na parte de papiloscopia você já entendeu, doutora. Então, ou seja, nós temos inúmeros elementos para falar que a prova ela foi alterada. Então, se ela foi alterada, quem é o possuidor da arma? É o senhor. Então, é o senhor que tem que tomar conta. Agora, o senhor tem que explicar como essa arma saiu. Ela saiu andando, ela saiu atirando? Uma criança já sabe fazer todos os modos, porque uma arma, só entregando aqui não posso mostrar, mas se a gente engatilhar, colocar, quero ver que vocês que não têm manuseio com arma, saberá desgatilhar minha arma. Não vão conseguir. É uma criança. Então, uma criança. E qual contato que essa criança tinha com a arma? Era a primeira coisa que ia fazer. Então, assim, são vários elementos, né, doutora Peta? Sim. Que poderíamos analisar para ajudar, nada mais trazer a verdade real dos fatos ao processo. É isso aí. Bom, boa noite, Kátia, né? Boa noite, Kátia. Boa noite, Kátia. Eu ouvi aqui toda a sua narrativa, eu estava quietinha ali e chorando junto. Eu também tenho uma filha de 13 anos, então, assim, né, não vou nem ficar falando muito para não estender, que eu sei que é muito sofrido e eu senti aí a sua dor, eu sei que muita gente sentiu. Mas, obrigada por me permitir participar. Falando agora de forma mais técnica, né, é isso mesmo. Só deixar claro aqui que as ideias aqui trazidas, né, em nenhum momento são para
para atrapalhar ou descredibilizar o que já foi feito, né? Mas é realmente um apoio, porque o júri, o que acontece? O júri, ele tem muita emoção envolvida, seja de quem vai ali explanar o que aconteceu, tanto pela defesa quanto pela acusação, e também os jurados, né? A gente não sabe como vai ser formado esse conselho de sentença, quem estará lá. Se serão homens, mulheres, mais homens ou mais mulheres, isso também é importante na hora da escolha, né, dos jurados. Dá para ter alguma escolha ali no sorteio, mas não dá para, né, necessariamente atuar em tudo isso. Então, quanto mais elementos forem trazidos ali, elementos de prova, né, como reprodução, com vídeo em 3D, né? Exames complementares, né, doutora? Sim. Isso realmente pode ser feito, né? Juridicamente pode ser feito. O advogado que já atua aí como assistente de acusação, ele pode trazer esses elementos sem problema nenhum. E isso ajuda muito, principalmente se for visual, né? O que tiver de visual ali para os jurados entenderem. Que uma coisa é você falar, se você faz ali uma reprodução em 3D, né? Onde você consiga mostrar isso que o Ricardo está falando, né? Da questão da entrada, do projétil, da saída, a questão do tamanho da mão, tudo isso sendo visualizado pelos jurados constrói, ajuda. Né? Você constrói a narrativa de tudo, né? Desde o início, onde essa arma estava custodiada, qual que é o procedimento, como ela saiu do custeio que ela estava. Né? Então, isso tem que ser analisado. Então, estamos aqui para poder auxiliar o que for preciso. A vocês aí, tá? Até o Ministério Público aí, deixo à disposição aí da acusação, meu laboratório junto com a doutora Peta aí, trabalhar aí, auxiliar para nada mais trazer a verdade dos fatos, porque nada mais somos cientistas das leis jurídicas, né? A nossa formação é essa. Então vamos trazer a ciência que vai trazer a verdade real dos fatos. E tá bom? É a primeira vez que eu vejo você emocionado, você emocionou várias vezes aqui, em vários casos, mas você está emocionado, você está bravo, você está... Tem casos que mexem. Né? Não é bravo, mas é meu jeito. Quando eu debato sobre uma prova, que pegar meus júris, que eu faço, né? É assim que é natural, né? Nossa essência. Né? É debater, a gente é briguento. Não tem outro jeito. Tem que ser. Né? E em prol da justiça. Né? E com todo carinho e respeito à senhora e a toda a sua família. Tá? Por isso que estamos falando aqui e trazendo mais. O que é? Elementos que possam esclarecer e acalentar a senhora e os seus familiares e nada mais trazer a verdade real dos fatos ali. Tá? Por mim, eu me encerro aqui. Obrigada, Ricardo. Que agradeço. Peta, vou falar para você falar um pouquinho e a gente já vai encerrar, eu já vou agradecer a Kátia, mas... eu acho que foi muito bem explanado e por tudo que a Kátia falou, a gente percebe aí realmente, né, muitas falhas, enfim. Eu tenho certeza que isso vai ser muito bem explanado pela promotoria no júri, né, pelo assistente de acusação e assim, é meio que óbvio, pela narrativa, pelo que ela falou, é meio que óbvio, não tem como sustentar, tanto que eu também estava lendo na internet, né, enquanto ela estava explicando, eu estava lendo a história, tudo, então assim, não tem como buscar outra saída, não tem como dizer que foi outra coisa, não tem como sustentar um suicídio, não tem como, e isso eu tenho certeza que vai ficar muito claro para os jurados, não tem como, infelizmente, né, eu não sei, Kátia, desculpa, né, eu não quero me emocionar também aqui, porque a gente se coloca como mãe, né, suicídio ou homicídio são duas situações muito trágicas, é muito triste, é uma mãe que perdeu um filho, e isso não vai voltar, mas pior quando você percebe a situação de um homicídio e a pessoa que praticou tentando, olha só, não responder por isso, né? E a criminalística nos ensina, suicídio e homicídio tem dois caminhos totalmente distintos para que aconteça. Para quem não conhece, pensa que pode se misturar. Não se mistura, de jeito nenhum. A perícia não deixa misturar isso aí. Tem que analisar friamente, sem dó, igual o meu caso hoje, frio, né, sem medo, né, que estou pronto para enfrentar qualquer júri que tem, não tem medo de ameaça, que nós temos a nossa própria segurança também, somos bons conseguimos debater bem, então é isso, né, é o nosso perfil mesmo, né, doutora? Mas é isso, novamente aqui eu me despeço, deixo para vocês aí fazer as conclusões e novamente meus sentimentos, deixo o meu laboratório aqui à disposição
do seu advogado, dos advogados, dos peritos, junto com a advogada Peta, que é parceira nossa lá do laboratório, tá bom? E do Crimes e Efeitos também. Exatamente. É isso aí, eu só reitero aqui a fala do Ricardo, né, Kátia, e precisando de qualquer coisa, a gente sabe que você já tem aí todo, né, um corpo jurídico te aconselhando, te auxiliando, mas precisando de alguma coisa, estamos à disposição e estaremos aqui estaremos na torcida para que esse júri ele traga um resultado que é o que a gente espera, que seja um resultado de condenação para essa pessoa que ceifou a vida do seu filho tão jovem, e para que isso traga para você esse encerramento que você precisa, esse acalento no seu coração que você precisa, esse descanso para ele também, para que ele possa seguir com a evolução espiritual dele, e você também seguir aqui, né, com sua missão na Terra, com sua família, seus outros filhos. Então, eu tenho certeza que essa condenação vai acontecer, e conte conosco, e assim, eu te desejo muita paz, muita luz aí no seu caminho, e parabéns pela força e por não deixar, né, se manter uma história inverídica. É isso, obrigada aí mais uma vez. Imagina, eu que agradeço. Obrigada, eu agradeço de coração o apoio e atenção, carinho de vocês todos. Kátia, obrigada, a gente vai voltar a se falar, e estamos aqui já ansiosos para o dia 27 de outubro. Kátia, obrigada de coração, tá bom? A gente volta a se falar. Eu e o André agradecemos aqui a ajuda de vocês. Amém. Obrigada novamente, viu? Deixa o Ricardo comer, que senão... Não, já comi. Vamos aqui. Quero agradecer, antes da gente encerrar aqui, mais um café do Atrium Shopping, que é nosso patrocinador também, junto com o Ricardo. Quero agradecer. Nath está aqui. Nath, obrigada. Muito bom. Aliás, eu comi uma coxinha agora, ó. Ó, eu tava brigando aqui. Agora eu vou encerrar, calma. Não se empolguem. Obrigada. Minha advogada. Gente, essa coxinha é muito boa. Tudo do Mais Um Café é maravilhoso. Se você é daqui de Santo André, é facinho de chegar no Atrium Shopping. E se você não é, vem para Santo André e quando vier, conheça. Eu tenho garota propaganda aqui no Mais Um Café, isso aí. Vamos descontrair um pouco, porque hoje foi pesado. Eu me controlei aqui. É que eu ouvi ontem também. Ontem chorei muito ouvindo a live dela com a Jane, mãe do Breno, que nós falamos também. Foi o nosso primeiro caso. E agora eu me controlei também bastante. Você ficou mais nervoso do que o normal. Não vem falar que você ficou mais nervoso. Eu vi que você estava vendo falhas e foi marcando. É isso. Eu no júri sou assim, né? Não tem jeito. Chegamos ao fim de mais um episódio. O julgamento de Andrei será no dia 27 de outubro. E até lá, seguimos juntos, acompanhando cada passo. No agradecimento especial à mãe do Andrei, Kátia Goulart, por sua coragem de reviver essa dor para que a verdade seja ouvida. Porque neste caso não é só sobre justiça e sobre não permitir que a voz do Andrei seja silenciada. Porque entender sobre um crime é um passo para combatê-lo. Tchau.